Vamos lá. O Evangelho de hoje começa com uma cena muito interessante. Alguém do meio da multidão disse a Jesus. Pessoa louca, né? Porque sempre tem. Então, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, de repente alguém levanta e faz uma intervenção. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. É uma pergunta, um pedido, uma solicitação aparentemente justa. Se eles são irmãos, a coisa mais justa é que a herança seja repartida entre eles. Possivelmente, o outro irmão estava roubando algo. Não que isso aconteça hoje em dia, mas naquele tempo acontecia. Então Jesus deu uma resposta, no mínimo desconcertante. Ele disse: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Essa resposta de Jesus é muito interessante. É muito interessante porque ela tem diversas implicações. Primeira, o Evangelho não pretende nos dar uma resposta sobre todos os problemas da sociedade e que o nosso convívio social traz consigo. Por que é importante nós entendermos isso? Se você ler o Velho Testamento, Deus estava criando um povo, uma nação, através de Moisés. Deu um ordenamento jurídico que tinha detalhamentos dessa natureza. Moisés instituiu anciãos para julgarem as 12 tribos de Israel. 70 anciãos. E a missão deles era resolver esse tipo de questão. Porque no Velho Testamento Deus estava criando uma nação, um povo. No Novo Testamento ele não está fazendo isso. A salvação é derramada sobre todos os povos. Se você pegar outros textos religiosos, por exemplo, o Alcorão tem regras para a divisão de herança. Diz como é que deve ser distribuída a herança, caso seja uma filha primogênita, um filho primogênito, seja o filho dessa esposa, daquela outra esposa, daquela outra, etc. Há toda uma regra criada ou codificada, digamos assim, por Maomé para a repartição da herança. No Evangelho Jesus diz: eu não tenho essa função, não é esse o meu encargo. Isso para nós é muito importante, porque o Evangelho não pretende ser uma fórmula política. O assunto é outro. O assunto está falando de eternidade. Claro que ele tem implicações sociais, é evidente. Nós temos que praticar a justiça, nós temos que ser cumpridores dos nossos deveres, nós precisamos ser caridosos, temos que ajudar os outros, etc, etc. O Evangelho tem implicações sociais, sem ser um projeto político, um projeto de sociedade. Muito pelo contrário. Nas questões políticas, humanas, há uma grande pluralidade dentro de princípios doutrinais claros. Então, por exemplo, existem sociedades para as quais uma forma de governo é melhor do que outra, por causa de motivações históricas, de circunstâncias diferentes. O Evangelho não pretende criar um tipo de mentalidade única. Em segundo lugar, além dessa separação de esferas, que é muito importante e que
às vezes é objeto de confusão. Jesus mostra que por detrás de problemas legais existem mais profundos problemas morais. E isso é muito importante, porque o Evangelho desmascara a nossa hipocrisia. Então, o que Jesus faz aqui é: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Ou seja, ele está dizendo: peraí, vai procurar o juiz. Existe um ordenamento no povo de Israel, você tem que ir atrás de quem é do direito. O que está por trás disso daqui? O que se esconde por detrás dessa solicitação, dessa pergunta? O que se esconde por detrás dessa solicitação, dessa pergunta, é uma coisinha muito simples: avareza. A sua solicitação pode até ser justa, mas ela esconde uma motivação moral viciosa, ruim, que é a avareza. E por isso ele já diz na sequência: atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, com todo tipo de avareza, de apego às coisas materiais, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E é algo que é muito evidente, deveria ser, que a abundância de bens efetivamente não resolve os nossos problemas mais profundos, né? Os ricos também choram, né? Tinha uma novela com esse título antigamente. De fato, né? Quer dizer, nós temos problemas que são muito mais profundos do que problemas meramente materiais. Eu me lembro que uma vez eu testemunhei uma cena muito interessante. Havia uma senhora que morava num terreno de área comum, digamos assim. Tinha um córrego que passava por dentro da sua casa, e ela tinha uma casa muito simples, muito arrumadinha, muito limpinha, muito ordenadinha, mas muito simples, pequena. E havia no quintal dela uma árvore, etc. E uma mulher muito, muito bem de vida, de muita condição social, mas profundamente perturbada, profundamente angustiada, se sentou debaixo daquele pé de árvore e falou assim: olha, eu ficaria aqui para sempre. Eu trocaria tudo que eu tenho para estar nesse lugar aqui, porque que bom estar aqui, como eu estou me sentindo em paz, como eu estou me sentindo tranquila. Pois é verdade. Muitas vezes a opulência, o dinheiro, atrai o quê? Gente interesseira, gente usurpadora, pessoas que são seus amigos apenas para usufruírem do que você tem, apenas para estarem ao lado da sua imagem. E às vezes a nossa insegurança, a nossa carência é tão grande que a gente se sujeita a isso, porque não tem a coragem de perceber que, na verdade, a vida não consiste nisso. Isso é bobagem. É bobagem. É vaidade. A juventude passa rápido, né? Logo, depois dos 30, as forças vão diminuindo, nos 40 já as dores vão aparecendo, aí os remédios vão entrando, eles vão te acompanhando até o caixão. E você percebe quanto tudo é muito efêmero. Você pode fazer, hoje está na moda, né, harmonização facial, mas por baixo tem reumatismo, por baixo tem dificuldade de se levantar, por baixo você tem cansaço, por baixo você tem
problemas que não foram resolvidos, infantilidades que não foram amadurecidas. A vida de um homem não consiste nisso. O livro do Eclesiastes, que eu amo de todo o meu coração, não é um livro, como dizem alguns comentadores, escrito por alguém deprimido, num momento de altíssimo pessimismo. Não é isso. O livro do Eclesiastes foi escrito por Salomão depois de ter sido o rei mais rico de Israel e aquele que teve mais mulheres ao longo da vida. E que depois de ter feito tudo o que fez, disse: vaidade das vaidades. A palavra vaidade tem a ver com aquilo que é vão, com aquilo que passa. E no fundo tudo passa. Você pode ter uma vida super legal do ponto de vista material, você pode ter sido muito famoso, mas na hora que um câncer aparece no teu corpo, você não é ninguém. Você não é nada, você se sente o ser mais fraco do universo, mais abandonado, mais órfão. Você pode ser a pessoa que tirou mais fotografias no mundo, a celebridade mais conhecida. Na hora em que, sem um motivo aparente, você é trocado e não sabe lidar com a rejeição, você se torna a pessoa mais frustrada que existe. O que Salomão, portanto, está nos descrevendo na primeira leitura é o realismo de quem percebe que é tudo besteira. A gente se importa com um monte de coisas que são caducas, efêmeras, evanescentes, que são fumaça. A palavra vaidade no hebraico, afel, é a palavra fumaça. Se desfazem. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Aquelas pessoas que dependeram de você a vida inteira. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Tudo isso é vaidade, ou seja, o que ele está nos mostrando é que as nossas preocupações no fundo são muito inúteis. Que vale muito mais a pena confiar, crer, apostar naquilo que é eterno. São Paulo, na segunda leitura, diz que a cobiça é idolatria. E Santiago diz na sua carta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque só atrai efemeridades. O convite do Evangelho, portanto, é que nós não caiamos nisso que Jesus chama de loucura. Na parábola que ele conta na sequência, ele fala de um homem rico que teve uma grande colheita, que disse: não tenho onde guardar minha colheita, e que aí destrói tudo que ele tem para poder construir mais. Ele diz: eu vou guardar meu trigo junto com todos os meus bens, e depois vou dizer: meu caro, descansa, come, bebe, aproveita. Jesus diz: louco, porque tudo acaba. Isso é só infantilidade. Quando você é jovem, você tem aquela ilusão: eu vou ficar rico. Depois você faz 50 e percebe que não deu certo. Você vai aprender a ser contente com aquilo que você tem. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é: olha, para
de ser doido. Investe naquilo que é eterno. Não adianta nada você ter uma existência opulenta, cheia de coisas, mas ter uma mente inquieta, um coração perturbado, não conseguir beber um copo de água em paz, não conseguir dormir tranquilamente, não conseguir ter uma vida serena. E o que é que me dá isso? O que me dá isso é simplesmente crer que eu tenho um Deus que é Pai providente, que cuida de mim. É ter a coragem de muitas vezes abrir mão de algo para ajudar alguém. Aí vai percebendo ao longo da vida que, na verdade mesmo, não existe nenhum tipo de felicidade individual. Toda felicidade é coletiva. A gente percebe que no fundo a gente é contente quando faz os outros contentes. Quando nós somos capazes de criar em nossa volta círculos, ao invés de ficarmos focados somente em nós mesmos, somente no nosso trabalho, somente nos nossos resultados, e vamos matando as nossas relações, e vamos deixando de lado pessoas, e vamos fazendo com que a nossa vida se transforme num círculo concêntrico em torno da carreira, do dinheiro, dos nossos bens, das nossas posses. Bobagem! Que estupidez, que infantilidade! Em primeiro lugar, Deus, a minha vida espiritual, a minha vida de oração. As coisas estão muito desequilibradas. Eu estou correndo demais atrás de um monte de coisas que eu vou deixar por aí. Deus, a minha alma, conhecê-lo, adorá-lo, fazer com que o meu coração esteja junto de Cristo, aspirar às coisas celestes. Em segundo lugar, as pessoas, as minhas relações, que precisam ser baseadas em valores qualitativos, em confiança, em sinceridade, em estima. Eu já vi muita gente surtar, porque a cobiça cegou seu entendimento. Então, a pessoa tinha um ideal avarento na cabeça, de repente aquilo se desmoronou, a pessoa surtou, porque ela coloca em primeiro lugar o quê? O bem-estar, ter uma vida farta. Que loucura! Jesus chama isso de loucura, porque a morte bate à nossa porta. Nós temos que ser ricos diante de Deus. Quem que é rico diante de Deus? Segundo o Evangelho, rico diante de Deus é quem é amigo de Deus. Rico diante de Deus é quem fez amigos com um dinheiro iníquo, como diz o texto da Escritura. Ou seja, aqueles que souberam repartir e fazer com que à sua volta estivessem mais e mais pessoas cobertas sob a sua sombra, mas não por interesse, sim por verdadeira interação humana, verdadeiros sentimentos de fraternidade. Queridos irmãos, vamos pensar. Hoje nós vivemos escravos do mundo financeiro, especialmente quem trabalha com isso, que precisa dar resultados, vender produtos e o tempo todo acumular e fazer estratégias. A pressão daqui, a pressão de lá, e estresse, e angústia, e aflição, e você não sabe o que fazer. Uau! É preciso sair dessa escravidão e perceber que existe um mundo acima disso. E que esse mundo acima diz respeito a Deus, diz respeito ao próximo, diz respeito a ter profundidade e a olharmos tudo com uma objetividade maior. Que Deus nos ajude. Então trocaremos a cobiça por uma vida espiritual centrada em Deus e nos irmãos.